Who are you talking to? If I was you. We ain't working today. My friends and me will meet for dinner tonight. No, my friends and I will meet for dinner tonight. Todas essas frases, menos a última, estão erradas em inglês e são coisas que nós nativos dizemos, até mesmo sendo errado. Bora! Me é quando você está recebendo algo. A gente usa em inglês assim. Por exemplo, se alguém te dar um presente, você diz "Thank you for giving me this gift". E pode ser uma coisa concreta ou algo abstrato também. Você recebendo a ação, mais sobre isso já, mas você está recebendo, então usa o me. Agora, o I para eu é mais quando você está fazendo alguma coisa. Você é o objeto, o protagonista da frase. Você está contando uma história sobre você mesmo. Você diz I went to the store, por exemplo. Eu fui para a loja. Você está fazendo a ação. Então usa o I. Por exemplo, na frase My friends and I will meet for dinner tonight. A gente sempre coloca o eu segundo na frase. E isso é diferente do que em português. Eu e meus amigos versus em inglês My friends and I. Mas a tendência é quando eu está bem no meio da frase, nós nativos queremos botar o me, parece mais o sujeito. Então você vai ouvir muitos nativos dizendo My friends and me will meet for dinner tonight. Se eu fosse você, eu não estudaria muito essa diferença, porque todo mundo está cometendo esse erro e beleza, a gente se entende, né? E falando exatamente nisso, se eu fosse você, vamos falar sobre o segundo erro, if I was versus if I were. Que é como a gente fala em inglês, se eu fosse, que nem o que eu acabei de falar, se eu fosse você. A nossa única instância onde temos o subjuntivo em inglês é if I were. Esse é o nosso subjuntivo de inglês, sobrevive só nessa instância do verbo to be. If I were you. Mas é muito comum ouvir esse if I was you, passado simples aqui. Seria como em português dizer se eu foi você. Tá errado, mas todo mundo aqui fala em inglês if I was you. If I was you, I wouldn't do that. Errado. If I were you, I wouldn't do that. Certo. E a Beyoncé acertou na música dela If I Were a Boy. If I were a boy. Aí a Gwen Stefani meio que errou na música If I Was a Rich Girl. If I was a rich girl. Na, 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 na. Quero destacar que esses erros em inglês, entre aspas, né, até cometidos por americanos, estão se tornando tão comuns que daqui a 100 anos podem ser considerados acertos assim. E isso é interessante. Toda língua no mundo é uma entidade em evolução. Quer dizer, olha só para o você em português, que já passou por variações como vossa mercê, como era originalmente, vos mercê, você e agora você. É considerado mais certo do que tu, né? Hoje em dia seria estranho não ouvir você no CBN, inclusive, a rádio que toca notícias. Então, continuando, erro número 3. Em. A-I-N apóstrofo T. Palavra bem estranha que pode significar a negação de várias palavras, vários verbos. Am mais not pode virar ain't. Is mais not é para ser isn't como contração, mas pode virar ain't. Pode ser com o verbo have também. Has mais not e have mais not é para ser hasn't e haven't, mas você vai ouvir muito no inglês informal e no inglês urbano também. Ain't. Para dizer has not, have not. Qual é a lógica disso? Por exemplo, na frase, eu nunca vi esse filme. I haven't seen that movie. Dá para dizer I ain't seen that movie. Eu não estou trabalhando hoje. I am not working today. Mas você vai ouvir. I ain't working today. Essa palavra é meio que uma... É bem legal da língua inglesa, mas os meus pais diriam que é uma erva daninha da língua, que todo pai, todo professor tenta fazer com que as crianças não digam essa palavra assim. Em situações formais, artigos científicos, palestras, reuniões de negócios, não é para usar o ain't. Não.
E para mais sobre como pronunciar esse N apóstrofo T, talvez você está percebendo que não estou pronunciando T no final, pode dar uma olhada nesse vídeo aqui. Mas vamos continuar com there, there, there. Homófonos, ou homophones em inglês, são palavras que têm a mesma pronúncia, mas significados diferentes. É bem comum para nativo que escrever uma dessas palavras e acabar escrevendo a outra palavra, né? Seria um erro mesmo. Ou seja, não dá para cometer esse erro falando, mas sim escrevendo. Uma frase que contém todos esses theirs. They're over there talking with their friends. Tá vendo? Nessa frase temos there, there. O primeiro, they, apóstrofo é uma contração de they mais are. They are, eles estão. They are over there, ali, lá, né? There, com esse E-R-E no final. E aí, there, com os amigos deles, seus amigos. É meio que para indicar posse no plural. There, com esse E-I-R no final. Aí, os três tipos, é só lembrar qual é qual. Não tem truque aqui, você vai ter que lembrar. E é fácil na hora de falar, mais uma vez tem a mesma pronúncia. Então, rapidinho, uns exemplos errados que recentemente eu vi. Primeiro, he doesn't like their house. É para usar T-H-E-I-R para indicar posse. Aqui, their house, casa deles, né? E outro que eu vi, they're not hungry yet. É muito comum ver o T-H-E-R-E. Quando é para usar outro there, nesse caso é para usar a contração. They are, eles não estão. They're not hungry yet. Palavras erradas que soam iguais, mas homófonos. Primeiro, your versus your. Your é o possessivo de tipo, this is your mug. Essa é a sua caneca, né? Your. E aí, your, que é you mais are. You are nice. Você é simpático. You are. Uma frase que contém dois erros. Vamos ver se você consegue acertar aqui. Your videos are awesome and you're a great person. Tá vendo o erro? Os erros aqui, que eu troquei aqui, né? Your, posse, videos are awesome and your, contração, você é, you're a great person. E o sexto erro aqui, mais um homófono e algo que me irrita muito. A diferença na soletração de affect versus affect. A versus E, para começar essas palavras. Affect é meio que afetar de português. É um verbo que influenciando, causando algo, afetando algo. Affect, beleza, verbo, ação. O outro é um substantivo. Affect. Tem a mesma pronúncia. Affect, mas eu estou exagerando aqui. Affect, que é o efeito, né? O resultado de uma ação. Affect. Me irrita demais. It annoys me. It bothers me so much. Muito ver erros assim. Let's look at the effects of the pandemic. Com A, quando é para ter E. Effects, coisa. Ou o erro oposto. Let's look at how this law affects minorities. Agora é um verbo. Não use o E aqui. Temos que usar o A. Affects. Verbo. Enfim, terminando o vídeo com chave de ouro, o erro de colocar preposições no final de uma frase. O que são preposições? São em inglês prepositions. É qualquer palavra que tenha a ver com posição. Então, em português vocês têm em cima, embaixo, na frente, ao redor. Em inglês também. Over, under, in front of, around, in, on, at. Beleza. Aí o erro, e essas aspas são grandes agora, é quando você termina uma frase com uma preposição. Os nossos professores na escola, no colégio, nos ensinam que você nunca pode fazer isso em inglês. Então, em vez de dizer who were you talking to, você precisa dizer algo como to whom were you talking? Em vez de fazer a pergunta de onde você é, where are you from? É como todo mundo fala, então todo mundo está cometendo um erro. É para dizer from where are you? Mas lembra que eu te falei que a língua está sempre evoluindo. Esse erro está tão comum que hoje em dia quase não é um erro. Seria como em português, vocês têm a regra que não é para começar uma frase com, por exemplo, me dê um exemplo. Não, você precisa usar ênclise, né? Dê-me
exemplo. Mas, cara, alguém fala assim no dia a dia nas ruas do Brasil? Those are the things about which I wanted to talk. Ninguém fala assim. Você pode dizer, those are the things I wanted to talk about. You're awesome and your English is only getting better. If I were you, I would be very excited for the future. Keep studying with these tips from me, and I will see you again very soon here on Small Advantages. Tamo junto.